Boa noite, gente. Pessoal chegando, o Instagram vai avisando. Rosângela, Dona Dária, Mara. Enquanto isso, eu vou chamar a Aline. Sil, minha mãe. Oi, mãe, benção. Vou organizar aqui que eu tô cortando minha cabeça. Enquanto vai entrando o povo, a gente vai ajustando os negócios aqui. Boa noite, gente. Dona Dária entrou e Dona Dária. Que bom sentir falta da senhora na última live. Deu tudo errado, mas deu certo no final. Caiu tudo. Rosângela te dando boa noite. Rosângela, boa noite. Nazaré, Diego, Dani Diego, Bola. Manoel, Epifânio, boa noite vocês. E a Vi conseguiu entrar, benção, tia. Que bom. Lindalva, Geraldo, Gabi. Gabi. A tia Vika conseguiu entrar. Estava preocupada de não conseguir entrar. Ai, eu vou sentar em cima da minha perna aqui. Tá bom a luz? Lolo manda beijo. Se puder clarear, eu não sei como é que tá a sua luz aí. É porque o Lolo é o filho conhece da a Aline, Wagner. gente. Só minha voz que ele conhece. Meu autistazinho que quebrou a televisão essa semana. Ó, Jesus. Vamos Cris, lá, aí, vamos dar Cristian, Deus te abençoe. É o Christian. A Lindalva tá respondendo, Deus te abençoe. Lindalva que é essa tia, né? É, tia Vika. A gente Vamos reza dar o um texto de São tempinho. Miguel todo dia junto, e o texto da misericórdia, né? Às 3 horas. Dá um tempinho pro. Vamos, eu tô incomodada com a minha cabeça cortando. Deixa eu tentar levantar aqui. Se cair tudo, a gente põe de pé de novo. Ei, Bruna, boa noite. Cadê a Mara? A Mara já entrou? A Mara sempre entra. A Já. Mara, a Cristiane. Mara já tá agarrada. Entrou. Que melequinha. Não tá dando. Rafa entrou aí. O Rafa. Ó, até apagou minha luz. Tá bom, mas tem a luz aqui, mas. Vai ficar cortando minha cabeça. Tô com um problema aqui. A Mara respondendo, tô aqui. Ei, Mara. Rafa, boa noite. Ei, Rafa. Meu primo, Rafa. Vamos lá? Vamos fazer a abertura, né? Para quem está aqui de primeira, a gente está fazendo esse vídeo, o estudo do livro Filoteia, de São Francisco de Sales. Essa é a edição minha e da Aline, apesar dos livros serem diferentes. A minha da Aline é da editora Vozes. Tem um vocabulário um pouco melhor, mas também tem o Eclésias, né? Que é o que a Maíra comprou. É um vocabulário ainda mais fácil de entender. Mais fácil. Mas né? assim, eu acho que é tranquilo porque é muito popular, né? São Francisco Sales escreveu pra gente como a gente. E aí nós estamos fazendo os estudos. Cada live a gente faz 3 capítulos e aí nós estamos seguindo. Pode falar. E hoje vai ser uma live que vai dar pano pra manga, né? Todas elas dão pano pra manga. Nós vamos falar sobre o pecado venial, gente. Alguém conhece o pecado venial? Hoje nós vamos falar 3 capítulos, né? Nós vamos conversar sobre o 22, o 23 e o 24. Isso. Vamos começar o 22. Quer falar o título dele? Não, eu queria só dar uma pincelada, porque como esse 22, ele dá meio que dá uma mudada. O que acontece? Nas últimas lives, São Francisco de Sales batia na mesma tecla do pecado mortal. Né? Que o pecado mortal, só fazendo um resumão, assim, o pecado mortal é aquele pecado, é algum pecado que fere um dos 10 mandamentos e ele só pode ser absolvido através do padre, né? E a gente estava batendo, São Francisco de Sales estava batendo muito nessa tecla da confissão, de uma boa confissão, de estar lá, humilde, na frente do padre, etc e tal. E aí ele fala sobre esse pecado, sempre do pecado mortal, né?
E deixa eu ver. Ah, tá. E aí eu até anotei aqui que essa live deu pano para manga, quando a gente falou que quem está em pecado mortal não pode comungar. Então eu vou só repetir isso nessa live, porque quem não está, quem não tem consciência disso, então se você está em pecado mortal, você deve se confessar antes de comungar. Eu fiquei assustada do tanto de gente que não sabia disso, né? Quando a gente falou isso na live, então por isso que eu resolvi pincelar isso de novo para essa live. Então, se você está em pecado mortal, corre no padre para contar para ele seus pecados mortais e assim poder voltar a estar na graça de Deus. Isso e aí eu mesmo. só queria fazer esse resuminho antes de começar. Deixa eu falar aqui rapidinho, então, já que você citou isso aí. Eu vou falar o que o catecismo, né, da Igreja Católica fala sobre o pecado. A gente tem vários tipos de pecado, né? O pecado mortal, esse que a gente vai finalizar hoje, e entrar no pecado venial, que a gente vai explicar o que é. E aí o catecismo ele fala o seguinte, que o pecado mortal requer pleno conhecimento e pleno consentimento. Pressupõe o conhecimento do caráter pecaminoso do ato, de sua oposição à lei de Deus. Envolve também um consentimento suficientemente deliberado para ser uma escolha pessoal. A ignorância afetada e o endurecimento do coração não diminuem antes aumentam o caráter voluntário do pecado. Ou seja, né, gente, o pecado mortal é aquilo que é contrário à obra de Deus, e ele fala que salvo as pessoas que pecam em ignorância, né? Aquelas que não conhecem a verdade, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Então, aquelas que não conhecem, né, a verdade, elas são salvas, entre aspas, né, do pecado normal. Mas aí o meu esposo costuma dizer, a ignorância é uma bênção às vezes. É uma dádiva, né? Mas aí quando você não está sabendo que é pecado. Mas ele fala da ignorância afetada, né? Aquela pessoa que é ignorante, mas aí a pessoa é ignorante, ela não quer conhecer a verdade, é pecado mortal. Então, assim, existe a ignorância por não ter condições de ter aquele conhecimento, isso. Mas também tem aquela ignorância que a pessoa não quer, de ignorância que ela preferiu não conhecer. Porque pecado é pecado e todo mundo sabe que é pecado. Né? Então vamos adentrar nessa polêmica agora, gente. O capítulo 22, o título... Pode ler, que eu não anotei, não. Necessidade de purificar a alma de todos os afetos ao pecado venial. Ele começa aí esse capítulo, eu achei até interessante, que ele diz assim, o livro Filoté, ele vai subindo degraus com a gente, né, degraus, português. A gente vai subindo aos poucos, junto com São Francisco de Sales, ele vai nos guiando. Então, quando ele chega aqui, ele já diz assim, olha, o Espírito Santo, ele te ilumina. Então, quando você já está num estado de graça bacana, então você já está iluminado ali, então o Espírito Santo, ele te iluminou, e com essa luz, eu entendi assim, ao meu ver, com essa luz que você está ali, iluminado pelo Espírito Santo, você começa a enxergar que os pecadinhos também te mancham. Aí que ele fala que é os pecados veniais, né? Essas imperfeições. Você está ali iluminado, então eu até me vejo assim, você está ali iluminado, você vê uma ruga aqui, então o Espírito Santo me iluminou, então eu estou vendo mais claramente o que é pecado na minha vida. Essas imperfeições, e aí ele fala, a partir do momento que você está iluminado pelo Espírito Santo, você tem o desejo de corrigir essas imperfeições, porque agora você fala assim, opa, tem uma imperfeição ali, coisa que talvez antes, quando você não estava iluminado pelo Espírito Santo, você nem achava, estava achando normal, né? E aí ele fala, deste modo a alma já purificada, né, São Francisco de Sales deixa claro, porque, gente, a gente alcançou o primeiro grau de pureza, para quem, né, acompanhou a gente em todas as lives, nós chegamos no nosso primeiro marco, a gente alcançou o primeiro grau de pureza, né? Livres do pecado mortal. Vou pegar uma caneta. E aí, quando ele fala que embora já a alma purificada desse pecado mortal, ainda encontrará uma inclinação, né, e disposições más que levam ao pecado venial, né, que ninguém está livre e que a gente vai adentrar agora. Né? Ele até dá um exemplo, né, sobre mentir. Ele fala assim que as pessoas que mentem, existe aquelas pessoas que mentem com gosto, habitualmente, né? Todo dia, conta mentira, né? Até que ela vira verdade, a gente fala que a mentira contada várias vezes, ela se torna uma verdade.
E é pecado. Eu até anotei essa aqui, porque eu já ouvi isso muito na minha vida. Fala, eu tô contando essa mentira aqui, mas é uma mentirinha branca, que seja, da cor que ela quiser. A mentira, ela é mentira onde quer que ela esteja. Aí eu até anotei isso aqui, falei só as coisas do dia a dia. Então, ela fala, não vou mentir. Eu levo isso muito pra mim, assim, aqui em casa a gente não mente por nada, né? Então, assim, também. Eu não minto nem pros meninos. Não minto nem no sentido de, tipo, pros meninos no sentido assim, eu tenho que sair, mas eu não ele não pode ir comigo. E aí eu falo, não vou sair não. Nem esse tipo de mentira eu acho que é válido. Né? Se eu vou sair, eu falo pro meu filho, olha, eu vou sair, você não pode ir. Pronto, sem mentiras. Então, assim, é aquelas mentirinhas, que ele tá falando exatamente disso, essas mentirinhas do dia a dia que acaba contaminando a gente. E ele fala assim, que isso é diferente de uma pessoa mentir uma ou duas vezes por brincadeira. Ou seja, existe, né, assim, a gente fala 1º de abril, por exemplo, que é uma brincadeira que as pessoas, né, algumas pessoas praticam, tudo bem, gente, é por brincadeira. Mas você criar uma mentira, esconder do esposo, esconder daquelas pessoas que convivem com você alguma coisa, mentir, né, leva a manipulação também, isso é um pecado. E aí os pecados veniais, se você for cometendo, consequentemente, eleva o pecado mortal. Então você vai ficando num ciclo vicioso. Não adianta você alcançar a pureza, né? O 1º grau de pureza, sendo que você vai ficar caindo em pequenos pecados veniais que vai te levar ao abismo. E aí ele chega a dizer o seguinte, o pecado venial ali, ele não, né, para quem está acompanhando com a gente ficou bem chocado no juízo final, que ele diz, vinde benditos e ide malditos. Malditos. O pecado venial, ele não nos deixa ide malditos. Porém, ele desagrada a Deus, né? Ele não nos tira da graça. Da graça de estar com Deus, mas desagrada. Tipo assim, Deus fica com a gente, mas não fica satisfeito. Tá bom, vou ficar com você. Você veio pro céu, mas assim, mais ou menos. Mas ele desagrada a Deus. E aí ele fala, por isso esse perigo, né, que a gente fica. Eu vou dizer uma coisa muito... Como é que fala? A minha mente, né? Eu confesso que eu já pensei isso. Graças a Deus eu me livrei disso, mas eu confesso que eu já pensei isso. Ele fala um pouco sobre esse apego do pecado venial, porque o pecado venial ele é perdoado na missa. Então, naquele ato de contrição da missa, quando você se arrepende e pede perdão, ele é perdoado. Não precisa de ir no padre para que seja perdoado desse pecado venial. Então, existe uma mente maquiavélica, nós somos seres humanos, nós somos seres humanos brasileiros que dão um jeitinho. Exatamente. A gente acaba pensando assim, vou cometer isso aqui, que a gente na missa lá, a gente arrepende, dá tudo certo. Então, todo mundo já pensou isso, eu sei disso. E esse pecado venial, ele é assim, ele fala assim, o perigo do pecado venial é você gostar, né? Você tá apegado, ele é afeiçoado com aquele pecado. Pode ir. Você falando isso aí é engraçado, né? Ele cita algumas coisas do pecado venial. Aí eu falo, né, para os nossos maridos e os homens, né? Ele cita quando tá passando a pessoa na rua, seu olho escorrega para a parte que você não deve escorregar, né? Uma roupa sensual que você usa. Eu lembrei muito da Cássia e da Pamela falando sobre os vestimentas da mulher virtuosa, né? Quem não conhece, gente, são duas pessoas muito bacanas de seguir no Instagram. Elas dão altas dicas, né? Uma é católica, e a Pamela é da Anglicana. Eu não sei de onde que a Pamela é. Mas ela não é católica. Mas são pessoas cristãs. Então, elas dão altas dicas da virtude e tem a Fernanda Zapparoli também. E aí eu lembrei dela na hora, quando São Francisco de Sales fala, né? Cuidado, assim, você não vai para o inferno, mas se você começar a pegar aquele afeto de ficar toda hora repetindo, né, conscientemente, porque é consciente, né? O pecado venial, ele é consciente, você comete ele consciente. E aí ele fala que cuidado, eu tô expondo aqui a minha mente maquiavélica de cometer o pecado, porque eu seria perdoado na missa. É consciente, sim!
E aí que eu e a Aline estava comentando é que São Francisco de Sales joga a pergunta e que para mim foi bem assim, tipo assim, tá, Até eu não anotei, é. vou, eu não vou, não vou perder a graça de Deus. Porém, se você é uma alma devota, se você está buscando ser uma alma devota, você quer desagradar a Deus? Para que desagradar a Deus? Se você ama Ele, você quer estar com Ele, para que você está fazendo isso, né? Pra que você vai pirraçar, né? Nós mesmos Esse é o nome. pirraçando Deus. Pra quê? Né? Caçando confusão, né, gente? Pra que você está numa vida reta, devota, e você vai ficar caçando coisa pra voltar, né? Regredir. É uma regressão, né? Assim, de Sim, cair no ele. pecado. E aí ele deixa claro que todo pecado venial desagrada a Deus. É como se você, toda vez que você pecasse, desse um beliscão em Deus lá. Ele, vai cutucando. A minha mente lúdica já pensou assim, eu já imaginei Deus olhando e fazendo assim, pra que eu tô Já fala, fazendo isso? imaginando E ele aí São falando, Francisco, né? Falando assim, já falei com ela, já falei. eu cansei de avisar. Exatamente. E aí São Francisco de Sales fala o seguinte, o pecado venial, ele é um pecado, né, que ofende a Deus, não nos tira da graça de Deus, ofende. Mas ele, quando a gente comete ele abre as portas para mais pecados. Então, eu vou seguir aqui com a mentira, que foi o exemplo que a gente deu, mas tipo assim, eu vou falar uma mentirinha aqui, beleza. Mas aí, você vai acostumando, vamos assim dizer, com a mentira, você vai acostumando que com um dia você vai precisar mentir um pouquinho mais, como você já acostumou, você falar, então não tem nada a ver, e daí a pouco você tá mentindo. Oi? Travou, agora Voltou? voltou. Minha luz Voltou. acabou, eu tô só na luz aqui do negocinho. Tá vendo, gente? Cidade grande também acaba a luz. Vou me vendo o que vai dando na hora que acabar a bateria. E Mas, ele fala isso, né? Que o pecado enfraquece o espírito e abre caminho às tentações e causa graves enfermidades, né? E aí, gente, enfermidades do corpo e da alma, né? e aí eu achei interessante que ele diz, né, que os pecados veniais, eu achei importante isso, ele diz, enfraquece o seu espírito, né, aquela questão, né, pra que eu tô fazendo isso, né, por qual motivo que eu tô desagradando a Deus, né, como se diz você, pirraçando. Pirração, é. Focar no céu, né, gente? Na última live a gente falou assim, vamos focar no céu, né? Que é lá que a Exatamente. gente quer. Ele fala que o pecado venial que cometemos de tempos em tempos, ele fala assim, pouco danifica a devoção, né? Porque se você está numa vida reta e devota, mas ele fala assim, ao contrário, destrói por completo a formação e forma na alma um hábito muito vicioso. Ou seja, né? O vício e o apego a esses, a Wagner falou do apego e o afeto a cometer esses pecados, porque os pecados veniais, gente, eu imagino que são aqueles que a gente mais gosta de cometer, né? Que são do dia a dia. Uma mãe que fala mentira para o filho, assim, apesar de ser uma mentira pequena, por exemplo, né? Você não vai esperar que seu filho saia e no futuro, na adolescência, te conta todas as verdades que ele vive na rua, que, né, em festas. Então a gente tem que ver onde que a gente está edificando a casa da gente. Porque a gente planta aquilo que a gente colhe, né? Se você planta mentira, você vai Exatamente. colher mentira. A Maíra falou E só na aí, luz do Espírito Santo. eu tô aqui só na luz do Espírito Santo, porque a luz não voltou aqui não, tá tudo apagado aqui pra fora. São Miguel Arcanjo. Clama São Miguel Arcanjo aí. Mas aí é que você falou, né? Eu anotei em minhas palavras assim: o pecado venial ele não estraga a sua alma, mas ele atrapalha seu caminho. Ele é uma pedra ali no seu caminho de devoção ali, né? É E um atrapalha tropeção, né? quando isso, e ele vai atrapalhando, e se ele te atrapalhar demais, ele acaba virando um hábito, né? Um vício ali da sua vida. Ó, Isso mesmo. bateria. Ele fala assim que, ó, ele pontua, São Francisco de Sales pontua, que não é uma coisa grave, se uma vez na vida, outra na morte, ainda fala assim, né, em outras palavras, cometermos por descuido, né, e nos inclinar ao pecado venial, mas nos chama a atenção se o coração acostuma, né, acostuma porque os pecados
O que a A Mara Mara falou comentou e achei bacana. De pecadinho em pecadinho, vira um pecadão mesmo. mesmo, Se Mara, é juntar desse todos os jeito. pecadinhos. Isso, e aos poucos você vai perdendo a suavidade da vida devota, né? Que São Francisco de Sales, Exatamente. ele bate nessa tecla. Você quer E fechar Pode falar. eu só tava me vindo na cabeça que são pecados, ele até cita, né? São mentira, que ele chama de mentirazinha, ele cita esse nome, né? É uma mentirazinha, são jogos, vaidade. E eu vou colocar aqui por minha conta e risco o pecado da gula, que é um pecado que eu luto de noite, que é um pecado aí que eu vejo hoje em dia até comum, né? O pecado da gula, e é um pecado, assim, né? Padre Paulo Ricardo, ele. Não, esse é Francisco Sales, não foi? Ele diz assim: o que você está amando se não a Deus? Então, às vezes, eu me pego assim, em vias de cometer o pecado da gula, eu falo assim: o que eu estou amando essa comida mais que Deus, gente? Isso mesmo. Então, Gente, essa frase me acompanha muito de São Francisco Sales. não, e é muito comum o pecado da gula, né? O Diego, meu esposo, ele fala que é muito. Ele fala que ele tem problema com a gula também. E ele fala assim que é triste você saber que tem, mas que você não consegue controlar às vezes. É um momento de ansiedade, um momento de assim, eu brinco que ele me dá um bombom, aí eu pego o bombom e deixo na geladeira. Ele não consegue ver eu não comer o bombom na hora que eu quero, sabe? Aí ele vai e come o bombom. Porque tá lá e eu não comi na hora que ele me deu. Então, assim. A gente, eu falo com o Igor, eu falo assim, vocês não têm, quem não tem problema com comida nunca vai conseguir entender a mente de uma pessoa que tem. A gente Aí, tem. gente, nós vamos falar dos temperamentos no último capítulo, e aí eu já vou falar. Eu sou sanguínea. Então, assim, os meus pecados, eu não tenho esse com a comida, mas eu tenho outros, né? Eu sou explosiva, sanguínea, assim, faz as coisas sem pensar, pá, na hora, né? Gente, contar que eu já planejei matar uma pessoa. Confissões das lives. Hoje tá muito cheio de. Revelações. Então, gente, já planejei, arrependi, já confessei, viu, gente? Já não tô no pecado mortal mais, não. Mas sanguínea é desse jeito. Na hora da raiva, a gente faz esse tipo de coisa. Mas, assim, meu pecado é esse. Eu tenho problema com isso. E eu gosto de resolver as coisas. Enquanto eu não converso e resolvo, aquilo vai transformando. Eu e o Diego, às vezes, discute. Enquanto eu não consigo conversar com ele, eu fico assim, vamos conversar para resolver. Porque eu não aguento. Eu fico sanguíneos. Porque senão a vida não segue, né? Eu gosto que segue rápido. E aí ele fecha o capítulo. Você quer falar a frase que ele fecha? Pode, ele fecha o capítulo perguntando de novo. Isso. Como podemos querer e se afeiçoar àquilo que só desagrada a Deus? Né, Filoteia? Se a gente ama a Deus, pra quê? Acho que o nome que você usou de pirraça foi sensacional, né? Pra que não vamos pirraçar? Não é? E aí eu acho que eu fecho aqui o capítulo 22. Também fecho. E vamos pro 23. Você anotou o título? Eu não anotei os títulos, não. Anotei. Então, Necessidade de purificar a alma das coisas inúteis e perigosas. 23. Aí eu comecei fazendo a anotação aqui. Jogos, festas e danças. Eu anotei aqui dos pecados veniais. O Padre Paulo Ricardo tem um curso do que é o pecado mortal. Eu não procurei se ele tem do venial. Mas ele fala, né, no catecismo também fala que o homem não pode, enquanto está na carne, evitar todos os pecados, pelo menos os pecados leves. Mas esses pecados que chamamos de leves, não os considere insignificantes. Se os considera insignificantes, não deixa de ser pecado. Então, ele faz uma lista, né, Wagner? E você me fez aí, você me faz... ele vai falando, jogos, festas, danças... Da época dele, né, obviamente. Teatro, eu acho engraçado que ele cita teatro. E você me fez lembrar o seguinte, você me fez atinar o seguinte, quando fala aí não deixa de ser pecado. E às vezes a gente, pelo fato de ser um pecado venial, às vezes a gente vai na missa e nem no ato de contrição nem se lembra disso. Então, né, me veio isso na mente, né? A gente tem que lembrar ali de ir na missa e falar, oh, meu Deus, essa semana eu caí nesse pecado, para comungar ali de forma mais limpa, né? Mais pura.
E não é Mas simplesmente cometer ele e esquecer da vida. Ah, cometi ele e deixei ele pra lá porque ele é venial mesmo, não. finge que não cometeu, né? Ah, vou É, fingir que eu não cometi, esquece não. que cometeu e boas. É. Aí ele fala do fanatismo, né? Eu coloquei isso no fanatismo, porque a gente se torna insensível, né? Para as impressões da graça e a santidade. Eu gosto muito de futebol, por exemplo. Eu gosto muito de futebol. Qualquer jogo que estiver passando, eu assisto. Mas aí, por exemplo, se tem um jogo na hora da missa que eu marquei, aí assim, né, a gente fica tentada a não ir, né? Aí, o que que você pode fazer? Ou você marca a missa que não é na hora do jogo e faz as duas coisas, ou, gente, você sempre opta pelas coisas de Deus. Pelo Eu caminho do fico céu, é. às vezes eu fico com raiva do Diego, que na hora que eu tô assistindo o jogo, ele fala assim, vamos rezar o terço? Eu fico assim, meu Deus, agora eu não posso nem reclamar, porque é terço, como é que reclama? Aí eu penso o seguinte, se eu não rezar, meu time vai perder. Então, vamos rezar o terço, depois se der, eu volto a Pensa assistir o por esse jogo. lado que é melhor. Não é? Eu anotei exatamente isso, que ele fala assim pra gente não se apegar a essas coisas, eu vou chamar aqui de mundanas. Ele fala assim, olha, você não pode se apegar a essas coisas mundanas a ponto dela atrapalhar a sua vida com Deus. Né? Que eu até anotei aqui, a ponto dela atrapalhar de você de ir à missa, né? Você de rezar um terço, de você. Então, assim, ok. Aí que ele segue, ele diz, ok, você pode fazer esse tipo de coisa. Porém, tá com medida ali de não deixar isso atrapalhar a sua vida no geral, né? E eu até citei assim, né, que nós mães, né, pais de família, nós que temos famílias, também a nossa missão, né? Nossa segunda missão é a nossa família. Então, eu devo fazer essas coisas, posso fazer essas coisas também. Primeiro, a não atrapalhar a minha vida com Deus e não atrapalhar também a minha vida com a minha família, que é também ali como é que fala, meu projeto de Deus ali. Uma pessoa igual tá falando de bares e festas, né? Você ir bar e festa sozinho, não. Você tem a sua família. Você vá numa festa, você vai numa família, numa festa que aceite a sua família. Então eu me incluí um pouco desse tipo de exemplo aí nessa parte, porque nós somos, que é a nossa realidade, né? Acho que é a grande maioria, que acho que tem alguns solteiros, mas é a grande Isso. maioria. É uma vida de família e estar participar de coisas, mas que condizem com o que você vive. Com a conduta, né? Eu falo, É, e a gente sabe o lugar que não nos cabe, né? Onde não nos cabe, não cabe nossos filhos, né? Assim, você vai frequentar um lugar que os seus filhos não podem frequentar. Se você começar a puxar pela consciência, igual São Francisco de Sales, ele pontua muito isso, que a nossa consciência, ela é nossa reguladora, né? E que quando a gente alcança o primeiro grau de pureza, que a gente fica livre do pecado mortal, a Wagner explicou que ele coloca uma luz sobre nós e a gente começa a perceber onde que nos cabe, onde que nos cabe ir, né? Ele deixa claro muito isso. Ele cita até os exemplos dos nazarenos, e aí, gente, eu acho que a gente tem que tomar um cuidado, porque, tudo bem, a gente está falando para a gente não cometer o pecado venial, mas também se você virar aquela pessoa intolerante, que tudo para você é pecado, que não pode nada, que não pode se divertir, né? Pessoas não não ter querem, vida Deus social, né? não ter vida social. Deus não quer pessoas tristes, né? É aqueles povo que jejua, que fica com a cara triste, quase morrendo, para mostrar que está jejuando, né? Um mau humor danado que fica. Então, assim, Deus não quer isso. A gente tem que saber dosar também, né? Porque. E aí ele fala dos nazarenos, que ele fala assim que no Antigo Testamento que eles evitavam o agraço, que é o líquido extraído da uva ainda verde, que é bem cítrico, porque eles tinham medo de querer desejar comer a uva e depois desejar beber o vinho. Olha para você ver, um negócio, um Extremo, né? processo, né, extremo, assim, de não vou nem passar perto, porque eu falo que as pessoas que estão em vício, né, um viciado vê caído na rua, né, por causa de bebida, por causa de drogas mesmo, a pessoa não quer nem passar perto, porque não pode nem cumprimentar, porque senão vai falar que você está andando com a pessoa, que você também é. Não é assim, né, gente? A gente tem que estender a mão, porque a caridade, né, uma fé sem caridade é uma fé morta. Né? Eu fiz aqui até um link, né? Que hoje nós estamos aí no segundo dia da quaresma, né?
é um tempo muito especial para nós católicos, é um tempo de preparação, de penitência e de jejum. E aí, o que eu pensei lendo esse capítulo? Eu pensei assim, é o que ele fala o tempo todo, de não ter afeto por esse tipo de coisa. E eu acho que, né, o ouro se prova no fogo. A quaresma é muito boa para isso, né? Então, assim, eu tenho muito afeto, eu gosto muito de fazer tal coisa. Então, na quaresma, não vou fazer essa coisa, né? Eu li uma frase, né, dessa semana, acho que se eu não me engano, do Padre Paulo Ricardo, que ele disse assim: quando eu morro, ele vive, né? Então, quando a gente faz esse tipo de penitência, de jejum, é uma espécie de mortificação. Então, quando eu morro, é para ele viver. No meu videozinho eu explico que é para a gente mostrar para Deus que essa coisa aqui do mundo não é importante. Seja uma bebida, seja um cigarro, seja sei lá o que for. É para a gente mostrar para Deus aqui, ó, olha, isso aqui não é importante, você é mais importante. Então, assim, já né, abrindo aí, ainda dá tempo, nós estamos no segundo dia da quaresma, dá tempo de correr atrás, eu sei que não começou ontem sua penitência, seu jejum, então aproveite, né, faça uma penitência, faça um jejum e mostre para Deus que Ele é mais importante do que seja lá o que for como é que fala, que é seu calcanhar de Aquiles aqui na Terra. E se você não conseguir é porque você está no vício. Então, assim, né, é para a gente Mais motivo pensar. para tentar. Mais um motivo para tentar, né? E a quaresma é uma época de muita reflexão da gente, de nos autoconhecer, né? De saber que e de estudar também, né, gente? Nós católicos somos tão preguiçosos de questão de estudo de Bíblia, de palavra, de procurar saber da vida dos santos, que são ricas, né? Riquíssimas as vidas. Se eu não me engano, a legenda áurea que tem a vida dos santos. É sensacional. A gente Tem, assina aqui em casa, é sensacional. pois é, gente, assim, para contar para os nossos filhos, né? Porque muitas vezes a gente quer que eles sigam, né, uma vida espiritual, né, assim, fervorosa, mas a gente também não dá o caminho, né? E a gente é o exemplo. E E os aí santos são os nossos puxa, exemplos, nos ajudam, né? fazendo um jabá para a Wagda fez uma dinâmica muito bacana, gente, no canal dela Ah, falando o de Dante, quaresma, já vamos puxar. o Dante está até fazendo, a Wagda deu a sugestão de fazer um calendáriozinho, né, dos 40 dias, na verdade são 47, né? Por Que causa da termina no Semana domingo da Santa. Páscoa. Isso. E aí, cada dia ele puxa um papelzinho com o que ele tem que fazer no dia, né? De penitência, de atividade. E assim, a primeira coisa que ele faz é puxar, eu até preguei na geladeira. E ele tá adorando, assim, é uma forma de você, né, catequizar e você mostrar para ele que todo mundo também está fazendo para incentivar. Os meninos Procura aqui em lá, casa estão Wagda Campos adorando no YouTube, sortear. né? O canal Wagda Campos, os meninos estão sorteando. Aqui em casa eles acharam o máximo de sortear. Cada dia eu fiz uma penitênciazinha, mas coisinha pouca. Hoje, por exemplo, o mais novo sorteou agradecer, né? Aí ele ficava assim, ele reclamava, ai não, hoje eu tenho que agradecer, hoje eu tenho que agradecer. Então são E ele coisinhas já cria. bobinhas, já cria aquele sentimento de gratidão, né? Hoje teve um ensinamento de gratidão, de amor ao próximo, então tem várias coisas que eu fui colocando nas atividades, então quem tiver interesse ainda dá tempo de correr lá, imprime para os seus filhos que eles vão achar o máximo. Aqui em casa estão adorando. Bacana. Aqui também. E aí É, ele finaliza falando, ele já, que o capítulo 23 é assim, é uma continuação do 22, né? Você quer falar mais alguma coisa dele? não, eu acho que aqui eu finalizo o meu dizendo assim, que a gente sempre tem que viver a vida sem perder o foco, né? Que é Deus. Eu também, Em suma, assim, posso viver. É igual São Paulo diz, né? Tudo posso, mas nem tudo me convém, né? Então a gente pode tudo, porém tem que ver a nossa realidade com o esposo, nossa realidade com Deus. Então, sem deixar de colocar Deus em tudo que você faz. e São Francisco de Sales, ele pontua muito isso. Se a gente ocupar o nosso coração com coisas inúteis, e que espaço que vai sobrar para as coisas úteis, né? E devotas que a gente quer. Então, assim, a gente tem que ponderar, né, se divertir, aproveitar a vida que Deus nos deu, glorificar a Deus por ela, mas não esquecer, né, que a gente está aqui com um intuito só, né, que é chegar até Ele e participar da glória, gente, do ide benditos, não do ide malditos.
viu? Foca nisso. Vinde bendito, né? Bendito é vinde, né? Ide não. É. Então, pulando o capítulo 24, pode pular? Ou você tem Uhum. mais algo? Não, encerrei aí também. Lê o título para mim, que eu não anotei título nenhum, por favor. Necessidade de purificar a alma mesmo das imperfeições naturais. Aí, tá Ai, ó, pano pra manga. essa. Eu risquei o capítulo quase todo, gente. Olha isso aqui. Ó, o marido perguntando. Olha, eu tenho 35%, marido, aguenta aí, eu acho que dá. Será? Sei lá, 35%. Traz aqui na janela para mim, marido, que eu acho melhor. Garantir, né? Depois eu vou ficar abandonar vocês no meio da live. Não voltou mesmo, gente. Aí ele diz o seguinte: imperfeições naturais. Ah, essas são terríveis. As imperfeições naturais. Ele diz assim, elas não são necessariamente pecados, né? Nem pecado mortal, nem pecado venial. Mas ela tá lá e tá te levando para o mau caminho. Tá te passando a perna. E aí, duas coisas que me fez lembrar muito nesse capítulo. É um capítulo pequenininho, mas assim, que me fez lembrar demais. Dois cursos que eu fiz de Paulo Ricardo. O curso de doenças espirituais e o curso de temperamentos, que fala exatamente dessas imperfeições, São Francisco diz o nome, essas imperfeições que estão ali, que você nasceu com ela, né? Então eu vou dizer por mim, né? Quem não conhece temperamento, são 4 tipos de temperamentos. Nós temos ali o colérico, né? Vou começar por mim, eu sou colérico, o colérico é irado. Então o pecado da ira tá sempre ali, o pecado de ser Muito explosivo, intenso tudo, né? de ser intenso. Não eu tô falando pecado, mas não é pecado, é essa imperfeição. No caso melancólico, o melancólico é aquele que é para baixo, que é tão para baixo, e que a tristeza ali abraça a tristeza. Então, a tristeza como paixão, né, que São Paulo Ricardo diz. E ali também nós temos o temperamento sanguíneo, que é o da Aline, né, do saudoso meu esposo também, que é um temperamento mais avoado, né, avoado, esquece das coisas. Tá certo. Se bobear, esquece de ir na missa, de rezar. Gente, eu e a Wagner, os nossos temperamentos são totalmente contrários uma da outra. E eu não falei flemático. Flemático é um temperamento mais assim. O Padre Ricardo ele diz, eles são erroneamente chamados de preguiçosos, né? Mas é um temperamento mais assim largado, não quer nada com nada. É um temperamento mais empurrado. Deixa eu pegar minha bateria externa aqui. Depois Obrigada. A gente poderia fazer uma live dos temperamentos, porque eu acho que é muito válido, né? Porque você se autoconhece e começa a Nossa, para mim foi riquíssimo. Né? Para mim foi riquíssimo. Ele fala que essas imperfeições, ele fala assim, ó, elas originam dos próprios pecados, mas não são pecados nem mortais, nem veniais. Aí ele fala, chama-se imperfeições, e os atos resultantes dessas imperfeições são os defeitos e as faltas, né, da nossa personalidade e caráter. E o Padre Paulo Ricardo, a gente cita muito ele, gente, mas é uma das pessoas que eu sigo, que eu gosto de seguir da nossa igreja, que ele é reto, firme nas coisas que ele fala, e tudo faz sentido, né? Ele fala muito isso, que a gente não pode se apegar ao nosso temperamento. Por exemplo, eu sou sanguínea. Então, assim, eu posso falar comigo hoje, vão na lua? Eu falo, vão. Amanhã não vão, não vão, não. Eu sou assim, sou desse jeito. Então, assim... Ele fala muito, eu ouço muito assim, não colocar o temperamento como muleta da sua vida. Eu sou igual, eu sou irada. Eu briguei com você porque eu sou irada. Não, eu briguei com você, eu sou irada, é errado. Então não é muleta até, e motivo. Né? Fala assim que eu nasci assim, eu cresci assim, igual a Maria Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim. E ele fala, não, que a gente precisa se autoconhecer para a gente ponderar isso. E São Francisco de Sales também fala isso mais na frente, a gente vai chegar lá, né? Ele fala de Santa Paula, eu queria que você falasse de Santa Paula para nós. É de Santa Paula. É aqui que eu anotei? Eu acho que foi. Ele diz isso, é aqui mesmo, Santa Paula. Minha luz acabou, não estou enxergando minhas escritas direito. Eu tô aqui, ó.
Dá para falar? Eu não sei aqui também. Dá, não, dá sim. É só porque eu pulei, porque eu não vi aqui minhas escritas direito. Ele diz que São Jerônimo falou sobre Santa Paula, que São Jerônimo foi quem traduziu a Bíblia, para quem não conhece. E ele era amigo dessa Santa Paula, e ele disse assim, Santa Paula, quando o marido dela e os filhos dela morreram, ela entrou numa tristeza tão profunda que, qual que é o nome que ele usou? Que, tipo assim, ela quase abraçou a tristeza, né? Então ele meio que, São Jerônimo fala isso dela um pouco criticando, ela abraçou aquela tristeza. E aí me vem muito Paulo Ricardo, né, no curso de temperamentos, que ele fala, a tristeza enquanto paixão, né? Uma coisa é você ficar triste, outra coisa é você gostar de ficar triste, estar triste porque quer, né? E não fazer nada em respeito a essa tristeza. A gente até comentou em algumas lives atrás, que a gente comentou um pouco sobre, eu falei sobre a depressão e tudo, e aquele estar ali porque você quer. Obviamente que quem está em depressão, ela precisa de ajuda, ela precisa de se tratar, porém, você tem que se ajudar também, né? Você tem que ajudar ali o médico que está te tratando, né? Você tem que se ajudar, de não querer ficar ali, a areia tá te afundando e você tá bom, eu tô gostando, entendeu? A Bruna falou, Santa Paula era melancólica. Sim, era muito melancólica, mas tem uma história de vida muito legal. Quem quiser, digita no Google lá. Eu nem sabia da existência dela, mas muito legal. Ela era muito rica e depois que o marido dela morreu, ela levou uma sacudida, assim, e aí ela voltou aos ensinamentos que a mãe dela deu para ela e virou uma pessoa de vida de doação e tudo, ela com a filha dela. Então, a vida uma santa bem bacana aí. E aí, São Jerônimo diz isso. Ele fala assim, ela ficou que ela já era amiga dele nessa época, ele falou assim, ela ficou abraçou tanta tristeza que eu achei que ela ia embora com o povo. Ele ia morrer. Ele fala que pensava morrer de tristeza, né? Exatamente. Aí você fez eu lembrar a Wagda falou da depressão, e eu tive depressão, né? Estou em processo, como diz o outro. Aí eu liguei, é bom a gente dar exemplo, gente, que tudo que a gente fala com vocês, a gente já passou tudo e mais um pouco, né? E eu lembro que eu liguei para a Wagda no meio da tarde, assim, muito mal. Falei, Wagda, tô ruim. E ela trabalhava numa contabilidade perto de uma loja que a gente tinha na Tiradentes. E aí a Wagda foi lá, coitada, saiu do serviço, foi lá, e aí ela chegou lá e perguntou, o que você quer fazer? Eu falei assim, ai, senhor, ela falou, o que você quer fazer? Eu falei, você jogar bola. Falei, jogar futebol, pra vocês verem meu negócio com futebol. Aí eu acho que a Wagner deve ter pensado assim, não tem recurso, não. Essa aí tem. E aí eu joguei. Tentando ajudar ela, falando com ela, vou fazer uma coisa que você se sente feliz. O que você gosta? Eu gosto de jogar bola. Eu falei, aí ele assim, gente, vamos pensar na coisa mais E eu arrumei um grupo de mulheres lá do bairro e a gente começou a jogar bola mesmo, né? Um tanto de mulher igual eu, assim, que gosta de futebol, mais velha, mais nova, e a gente jogava. E aí, gente, é os temperamentos, tá vendo? O meu é o sanguíneo, a Wagner, o melancólico. E aí, São Francisco de Sales, ele pontua que, por mais que a gente tenha essas imperfeições, né, que a gente consegue corrigi-las e moderá-las, né? Para você ser... Pode falar. Ele até diz assim, ó, não existe quem não tenha essas imperfeições. Até porque quando vocês estudarem sobre temperamentos, vocês vão ver que é fisiológico. Vocês nasceram assim. Então, não existe quem não tenha. Então, o meu temperamento, ele tem um lado bom e um lado ruim. O temperamento da Aline tem um lado bom. Todos os temperamentos têm um bom e tem os ruins. O que você vai fazer? Você vai, né, subir com os bons e os ruins você vai trabalhar. E quando eu estudei, você está falando em transformar, e eu vou citar aqui Santo Inácio de Loyola. Eu falo que minha meta de vida é Santo Inácio de Loyola. Santo Inácio de Loyola, ele era um cara que ele era colérico. Nós coléricos, nós somos explosivos, impulsíveis. E Santo Inácio de Loyola, ele dominou tanto o temperamento dele, a ponto das pessoas não sabiam que ele era colérico. Falavam, você é sanguíneo? Você é melancólico? Eu falo, minha meta de vida é as pessoas não saberem que eu sou colérica. É dominar ao ponto das pessoas nem saberem que você tá ali brigando com a ira dentro de você. O padre Paulo Ricardo fala das inclinações dos temperamentos para a santidade, viu, gente? Eu só vou para o céu pela misericórdia de Deus. Sanguíneo, nossa senhora, tem dia que eu estou no céu, tem dia que eu não estou.
Uma Aí eu vez eu li preciso de falando uma assim, colérica para me levar para o céu. pra te Porque empurrar. colérico, gente, porque se os coléricos decidirem ir para o céu, eles vão. Ah, Vão e ninguém vão. impede, não. Ninguém pede. O Uma sanguíneo, vez eu mais ou li falando menos. que são mais propensos, os santos, assim, não existe, obviamente, que todo mundo é trabalhado, mas estão mais propensos à santidade os coléricos e os melancólicos, porque os sanguíneos e os fleumáticos vão falar, o quê? Hã? Céu? Ah, meu Deus, era para ir pro Hã? céu. É. Mas aí o padre Paulo Ricardo explica isso dos temperamentos também. Fala que se o fleumático e o melancólico decidir, né, seguir isso e que ninguém tira. O fleumático, por exemplo, se ele achar algo que interesse ele assim, nada tira ele daquele caminho. A Bruna falou que ela tem um filho colérico, isso é ótimo, gente, para a gente conhecer as pessoas que convivem com a gente e a gente saber como Isso, e agir, né, com aprender. elas, Mark, né? um É, exemplo de santo fleumático, São Tomás de Aquino, era fleumático. Olha para você mas ver já o que tanto era que ele fleumático. deixou aí, né? Então, assim, não está isento a sua santidade. Você vai ter que ficar mais A firme Flávia um está pouco. perguntando, ó, casada com colérico vai para o céu? Claro que vai, Flávia. Se você Ô, for Flávia, eu sanguínea, aprendi. você vai. E a Flávia é sanguínea mesmo. Aí, ó, Flávia. Eu aprendi uma frase, Flávia, do São José Maria Escrivã. E eu uso ela muito na minha vida agora, que é assim, ó, essa pessoa ela não me irrita, ela me santifica. Eu uso direto. Às vezes eu fico estressada com meu marido, eu falo, ele não me irrita, ele me santifica. Ele tá me santificando. Gente, ele tá me santificando. É isso Ai, a mesmo. pova. A Silvia Aqui, falou. a Maíra citou que é possível ser colérico e preguiçoso. Ô, Maíra, a gente não tem dois temperamentos, a gente tem um só. Às vezes tem assim, uma característica sua que sobressai a todas as elas, né? O padre Paulo Ricardo, ele fala de 3 perguntinhas que a gente responde, né? E Do aí, se sim ou 2 for não. sim, é esse o seu temperamento. Depois a gente podia planejar alguma coisa, vai dar para fazer dos temperamentos, né? Alguém comentou aí, eu queria saber o meu temperamento. Olha, o padre Paulo Ricardo tem um Foi curso. sua mãe. Foi minha mãe? Não, foi minha mãe. Foi, Isso. foi. Mãe, você é melancólica, eu vou te contar. Ai, ai. O Padre Paulo Ricardo tem um curso muito bacana e a gente acha bastante material na internet. Eu só queria falar assim, que eu já vi muita gente falando, existem uns testes na internet, esses testes não dão muita certeza, Não não. dá, Porque ele te fala que gente. você é meio alguma coisa, meio outra. Porque existe o temperamento, que é o jeito que a gente nasce, e existe também a nossa índole, o jeito que a gente foi criado. Então, existe toda uma criação ali incutida. Mas, assim, o temperamento é o que está aqui dentro. Por isso que quando a gente lê, quando eu li, tem um trecho de um livro que quando eu fui lendo, eu me identifiquei, assim, do início ao fim com o colérico. Não tem condição. Então, assim, o que está dentro da gente é só a gente mesmo que sabe. Então, por mais igual a Maíra está falando, às vezes eu me acho colérico, mas na verdade eu sou fleumático, entendeu? Ou às vezes eu sou um colérico mais largadão, entendeu? Então, assim, a gente tem aquele temperamento e acho que só lendo que a gente vai conseguir chegar, né? É interessante, gente, que São Francisco de Sales era colérico também, né? Era, Não ele sei quem que arranhava a mesa acompanhou embaixo. a primeira live, quando ele morreu, eles foram olhar a mesa por baixo, estava toda arranhada, que ele ia respondendo as cartas dos devotos, né? Da Filoteia, e aí tudo arranhado, assim, porque ele falava que preferia descontar na mesa do que nas pessoas, né? Responder com falta de amor. Né? Exatamente. E aí ele fala também que uma coisa interessante que eu anotei, que ele fala assim, não há natureza tão boa, né? Não há personalidade tão boa que não possa ser corrompida. Ninguém é tão santo que não possa ser corrompido. Assim também não há um caráter tão mau que não possa ser domado. Quando ele falou domado, né, a gente sempre pensa naqueles cavalos, né, chucros, assim, para domar quem é da roça. E aí ele fala que toda pessoa pode ser domada mediante esforço, né, dedicação e a graça de Deus. Eu achei isso, assim, sensacional, essa frase dele. Que às vezes a gente acha que tudo está perdido, né, mas não está. Não tá, eu até anotei aqui como final aqui, que a gente tem essas imperfeições, né? Todo mundo tem essas imperfeições. É fato, ninguém é 100% santo, né? Buscamos a santidade, mas ninguém é 100% santo.
Mas a gente tem que trabalhar para transformar essas imperfeições em virtudes. Por isso que é tão rico conhecer os temperamentos, se conhecer, para a gente saber o que eu preciso virar a chave e transformar em virtude. Quando eu estava, vou até citar ali, quando eu estava estudando temperamentos, você é sanguíneo, meu esposo é sanguíneo. Os sanguíneos têm uma facilidade de perdoar que só Jesus. Você pode destruir o sanguíneo, bater nele, e aí você fala, não, velho, foi sem querer, desculpa. Aí o sanguíneo vai falar, beleza, tá jóia. Tudo certo. Se conversar, E aí, exatamente. E aí meu esposo falou assim, eu achava que isso era uma virtude. Não, pro sanguíneo não é virtude. Mas por um colérico, tipo assim, perdão. O perdão pro sanguíneo, a mesma coisa, diferente, entendeu? Pra Aline, perdoar é tranquilão. Agora, pra eu perdoar, nossa, eu tenho que subir 3 montanhas, pegar 3 balsas pra chegar lá. Então, assim, para nós coléricos, perdoar é uma virtude. Agora, para você sanguíneo, não. Então, enfim, aí cada um tem a sua dificuldade ou não. Então, o que a gente tem que fazer? Pegar essa dificuldade, ver onde ela está e transformar ela em virtude. A Bruna está falando do Ítalo. 4 temperamentos. Tem muito livro bacana católico aí sobre temperamentos. Tem o jeito de vestir dos temperamentos, sabe? É muito bacana, viu, gente? Assim, como se vestir virtuosamente a esposa, né? A gente sabe que a gente não deve vestir de qualquer jeito. A gente criou um grupo de pessoas virtuosas, né, Magda? A gente está tentando aí nas lives. Fernanda Zapparoli. E aí, gente, você quer encerrar? Porque aí ele já vai para os avisos, né? Que aí nesse capítulo 24, pode ir aí, porque eu acabei com essas virtudes. Na virtude eu já acabei. Aí no finalzinho do capítulo, gente, São Francisco de Sales, ele fala que a gente vai entrar na segunda parte do livro agora, chama parte 2, né? Aí vai começar capítulo 1, 2 e 3 de novo. E aí ele fala que nos próximos capítulos, ele vai nos contar, né? E a gente vai praticar os exercícios para livrar a alma das más inclinações do pecado venial e de todas as coisas inúteis, né? Para a gente alcançar o 2º grau de pureza da alma, que é o que a gente está buscando agora. E aí no final ele fala assim, que Deus te dê a graça de colocar em prática, né? Eu achei tão bonitinho ele falando com Filoteia, né? Eu imaginei ele falando assim, Filoteia, que Deus te dê a graça de colocar em prática, porque depende da gente, né, colocar em prática. Né? Só da gente, mas ninguém. Os exercícios, isso mesmo. Alguém tem pergunta? Tem tempo? Vai. Deixa eu passar o olho aqui. Nós estamos aqui 5 minutos ainda. Deixa eu ver se alguém mandou alguma coisa. Tem alguma dúvida? Então a gente já vai para os avisos. Igual missa. Avisos, é isso mesmo. Avisos finais. Olha, gente, eu segui beleza, sem luz, hein? Tô parecendo fantasminha aqui, mas tá tudo bem. Deu certo. Toda live nossa, gente, para quem acompanha, dá alguma coisa, né? Minha internet não funciona. Queria dar um oi para a tia Efigênia, tá acompanhando a gente lá de Oliveira. Benção, tia Efigênia, tia do Diego. Catolicíssima. Aê, tia Efigênia. Olha, bacana. Acompanha as lives no YouTube, geralmente, né? Hoje ela conseguiu entrar, tia Efigênia. Então é isso. Ninguém mandou nada, mas a gente vai falando se alguém mandar alguma coisa aí. Próxima live ficou para dia 4 de março, né? Dia 3. Isso. E aí nós vamos para a parte 2. Não confunda os capítulos. A Maíra outro dia leu errado, leu da parte 2. Não confunda, que agora a gente vai começar tudo de novo. Capítulo 1, 2, 3 da parte 2. Isso. Aí o pessoal mandou. São os testes. São testes depois, isso. Aplicação, isso mesmo. Sobre a gula, preciso de uma direção. O Rosângela tem o curso do Padre Paulo Ricardo, né, Vale? Me ajudou demais. Assim, eu tenho muito problema com a gula, eu tenho problema demais. E esse curso do Padre Paulo Ricardo chama Terapia das Doenças Espirituais. Vai lá no site do Padre Paulo Ricardo e olha lá, é muito bacana esse curso e me ajudou demais. E essa frase que ficou para mim, quando a gente vai comer algo que não é necessário, faz assim, eu tô amando isso aqui mais do que Deus, né?
E isso para mim me pega muito. Muito bom esse curso, quem tiver condições, dá uma ida lá e faz. Ai, A tudo, Maíra falou que é Jennifer, os gratidão. testes. É, gratidão às meninas que buscam nos ensinar a santidade. Ô, tia Eu Efigênia. não ensino nada, a gente só É, passa o que São é, Francisco ensinou. Quem sou eu nessa São vida? Francisco Sales que está ensinando, né? A gente pegar um livro igual a gente pegou de São Francisco de Sales para contar o que ele está contando é um deleite, né? Porque eu falo que a oração que ele contou a gente, né, na última live sobre depois da confissão, para mim aquilo ali é uma oração Muito bacana. que é para carregar debaixo do braço. Bença, pai. O pai tá dando um Ao beijo, vai Mário, dormir. beijo pra vocês. Beijo, Bença, Mário. pai. Boa noite, Mário. Tá na hora, né, pai? Então, voltemos aos avisos. Próxima ficou dia 4/3, no mesmo bate-horário, 21 horas, quinta-feira, né? Parte 2, capítulo 1, 2 e 3. A Maíra Exato. falou. Da parte Ai, a 2, viu, Maíra falou. gente? Eu engasgando com o bolo de chocolate aí. Você tá amando mais esse bolo, Maíra, do que Deus? É isso mesmo, aí. Aqui, ó, gente, a parte 2 começa aqui, ó, capítulo 1 da página 89. Eu não acho que não vai dar para ver, né? Vocês É não uma parte conseguem. mais prática, né? Pelos títulos. Deixa eu pegar os títulos É, só aqui. a Eita, que necessidade da feio. oração. É uma coisa, é tipo meio que ensinando a oração e Tem, tal. Breve é, método de tem meditação. isso. Segundo ponto para preparação, a invocação. Ele vai meio que ensinar a gente os processos de uma oração, né? São os Exatamente, é isso processos de mesmo. oração. Ai, que A bacana, Diane nós vamos está aprender a falando que rezar. a live dos temperamentos seria bacana. Aí tem que acabar o livro, né, Vivi? Viviane, uma coisa de cada vez. Ajuda aí. É, esperar a Wagner ajeitar as coisas. Ai, E gente, aí eu tô é de isso, né? mudança. Dona Dária, eu vou te visitar, viu? Me dá um cafezinho aí que eu vou aí. Dária falou que tá com saudade. Então é isso. Acho que ficou isso hoje, né? Nós vamos tentar fazer sobre temperamentos, mas assim, o que eu sei, né? O que a gente sabe, né, Aline? É o que a gente aprendeu e estudou. E assim, o curso do Paulo Palicado é muito rico para quem quiser por agora mesmo, então vai lá, vale a pena. Se eu não me engano, agora ele está vendendo os cursos separados, se eu não me engano, tá R$ 14, assim, é um dinheiro bem investido, que o curso é sensacional. Então, É, assim, é pra gente se conhecer, para ver onde que a gente. Muitas coisas eu me dei conta, assim, eu particularmente, muitas coisas eu fazia como colérica, achava que estava certo, e eu me dei conta que não era certo. Então, assim, eu me vi muitos erros que eu tinha e que eu nem dava conta né? A ignorância é uma benção, agora eu me dou conta dele, mas me ajudou a ajustar muitas coisas. Aí o pessoal tá exatamente, é dando isso aí. tchau, o maridão tá lá dando um Obrigada. tchauzinho, mãe, a Bruna também. Então é isso, minha gente. Por hoje a gente fica aí. Até o próximo dia 4/3. Se Deus quiser, Ô, eu já vou ter Fran, mudado. espero você de volta, viu? Fran, minha amiga de velhos Primeira tempos. vez que eu assisto vocês, Deus gostei muito. Muito abençoe você obrigada, também. Fran. É, Pega os volte sempre. anteriores lá, se for o Aí vai caso, ficar aqui tem no salvo, né? YouTube. Lá no. É, isso mesmo. Fala do YouTube e Aqui fala de fica salvo novo. hoje e no YouTube eu vou conseguir só amanhã, que tem um tempo aí de baixar e tudo mais. No YouTube eu salvo amanhã. Então, para quem não conhece ainda, nós temos um canal do YouTube que chama Filoteia. Tá pequenininho ainda, engatinhando, mas todas as lives eu salvo lá, tem as meditações lá, tem o trido de São José, São Francisco Sales, São José. Tem o trido É, de São Francisco Sales. Então tá tudo lá. Quem quiser, que é a Fran que tá chegando aí agora, corre lá que tá tudo lá. A beleza. Com Maíra Deus, Maíra. Beijo, agradecendo. Cap. A Maíra tem um empreendimento de semijoias, não é isso? É, Depois, Maíra, manda o nome aí para as filoteias. Amarilis Joias. Depois vocês seguem Isso. lá, Amarilis com Y. Então é Isso isso, mesmo. gente. Gente, Boa fica noite. com Foi um Deus. Com Deus. prazer. Com Deus, gente. Com Deus. Tchau para vocês. Tchau.